crise moral, uma crise espiritual, e o profeta Abacuque, ele é levantado por Deus naquele momento, quando o povo ele é levado cativo, ele é julgado de acordo com o que Deus já havia estabelecido, castigar o seu povo pela sua desobediência à sua palavra. E diante do castigo de Deus, diante da punição de Deus para o seu povo, o profeta Abacuque, ele é levantado por Deus naquele período, mas o mesmo não entende o porquê que está acontecendo tudo aquilo, e que Deus quisesse punir o seu povo, o próprio Deus punisse ou usasse, o que Abacuque esperava era isso, ou usasse alguém ali no meio deles, mas Deus ele vai usar os caldeus, o povo ímpio, babilônico, né? É a forma de Deus trabalhar. Então, se nós formos ver o capítulo 1, capítulo de número 2, o profeta Abacuque ele está questionando a Deus, ele está indagando a Deus o porquê que Deus ele está levantando uma nação ímpia para castigar o seu povo, né? E nós sabemos, irmão, que quando Deus ele quer trabalhar, quando Deus ele quer fazer, ele usa quem ele quer, ele faz da maneira que ele quer, mas o querer dele, a vontade dele se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E muitas das vezes não é como a gente esperamos que Deus ele vai agir, muitas das vezes não é como a gente quer que Deus ele vai agir. Deus ele sabe o melhor e sabe como agir. Ninguém ensina a Deus a trabalhar, ninguém ensina a Deus a agir. Deus não precisa de professor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele mesmo é o professor dos professores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tem uma coisa que o médico ele não ensina a Deus a fazer uma cirurgia. Ao contrário, Deus que já dá sabedoria ao médico para ele pôr a mão na vida e fazer uma cirurgia, né? Um advogado ele não ensina a Deus como julgar uma causa. O próprio Deus ele dá sabedoria ao homem para saber julgar uma causa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quer dar aula a Deus de português? Nem vá, porque Deus ele sabe de todas as coisas. De matemática, muito menos. Por quê? Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Entenda uma coisa, que por mais que o ser humano ele saiba de alguma coisa, não é comparado com o que Deus ele sabe. Porque tanto Deus ele sabe, irmão, o que está aqui, como Deus ele sabe o que está no oculto. Então, se ele sabe de todas as coisas, a forma de como fazer, de como trabalhar, de como agir, de como operar, de como sacudir, de como movimentar, é de Deus. Deus vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que o nome dele seja glorificado. E alguém entenda que o poder pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E diante desse cenário, diante desse contexto, diante desse questionamento do profeta Abacuque, o capítulo de número 3 é conhecido como a oração do profeta Abacuque. Nessa oração, irmão, tem duas partes dessa oração que é bastante conhecida, pois a igreja sempre levanta campanha nessas partes. A primeira parte é o versículo de número, quem nunca ouviu, o versículo de número 17 diante, quando o profeta ele louva ao Senhor em forma de salmos, de poesia, e ele diz: pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, e as ovelhas faltem no aprisco, e não haja vaca nos currais, contudo eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. Quem nunca ouviu, irmão, esse cântico do profeta Abacuque? É um tema, é um texto que é gerado vários temas no nosso meio, e o que me chama a atenção é que diante daquele cenário, irmão, diante daquele contexto, mesmo o povo sendo cativo, mesmo o povo sendo oprimido, mesmo o povo sendo aprisionado, Abacuque, ele eleva as suas vozes ao céu e diz: pode faltar tudo, pode faltar vaca, pode faltar ovelha, pode faltar camelo, pode faltar frutos do campo, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque estava dizendo, irmão, ainda que não tenha nada, aleluia, eu não adoro a Deus pelo que eu tenho, eu não me alegro na presença de Deus pelo que está à minha volta. A minha alegria é independente, a minha adoração a Ele é independente. O crente verdadeiro não adora a Deus, irmão, pelo que ele tem, ele adora a Deus pelo que Deus ele é na sua vida e tem feito na sua vida. E tem uma coisa, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter uma bicicleta, foi Deus que deu. Agora também sem carro, sem bicicleta, sem casa, sem pousada, sem mansão, a alegria do crente continua a mesma. O louvor do crente ao nosso Deus continua o mesmo, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só que não entende isso, irmão, é a mulher de Jó. Só que não entende isso, é a mulher de Jó. Porque em vez de adorar a Deus, na mente dela, Deus só era Deus pelo que Deus tinha dado a eles. Mas na mente de Jó era diferente. Deus, ele era Deus pelo que ele tinha dado. E mesmo ele tendo tirado, Jó disse, ele continua sendo Deus. Deus me deu, Deus ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Então o profeta Abacuque, irmão, ele está nesse contexto. Pronto, esse é o primeiro tema que bastante os irmãos já conhecem. E o segundo é esse clamor, esse brado que o profeta Abacuque ele dá. No versículo de número 1 diz: oração do profeta Abacuque, do capítulo 3, em diversos tons. O que é que Abacuque diz? Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. O profeta Abacuque tem uma coisa, irmão. O profeta Abacuque, diante daquele cenário, vendo tudo aquilo, a expressão que ele usa aqui é muito forte. Por quê? Porque Abacuque olha aqui e diz assim: ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. E Abacuque está dizendo assim: ó, estão falando muito do Senhor, e o que falaram para mim de ti, eu cheguei a temer. Eu cheguei a temer. Quantos aqui já foi gerado temor quando ouvi alguém falando desse Deus no coração? Quantos aqui já gerou temor no coração? Pronto, agora está dizendo: quando eu ouvi falar de ti, gerou em mim temor, eu temi. É disse: ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Aleluia. Aqui é um clamor do profeta Abacuque diante daquele cenário. Por quê, Jacques? Porque Abacuque, ele não estava conformado com o cenário de Judá. A nação estava em pecado. A nação estava lá embaixo, em desobediência a Deus, aos princípios bíblicos. E o profeta Abacuque, ele entendia, e ele via a necessidade de um avivamento. Aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele diz: aviva a tua obra em meio aos tempos. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quando nós, irmãos, vamos estudar sobre o que é avivamento, aleluia, nós vamos ver que avivamento não é o contrário de uma pessoa que tem uma vida morta, tá certo? Uma vida avivada é o contrário de quem tem uma vida morta. Ou seja, ou eu sou vivo ou eu sou morto, tá certo? Ou eu sou vivo ou eu sou morto. E o que é que vai revelar? O que é que vai revelar se eu sou vivo ou se eu sou morto? As minhas ações, tá certo? E aqui eu não estou falando, irmão, aqui o que nós estamos falando aqui nesta noite não é no sentido físico, literal, porque todo mundo aqui está vivo, né? Todo mundo aqui está vivo. O sentido que nós estamos falando aqui, e é o sentido do texto, é o sentido espiritual, tá certo? É o sentido espiritual, porque é possível eu estar com vida e mesmo assim estar morto. Sim ou não? No sentido espiritual, é possível eu estar vivo aqui,
mas ao mesmo tempo eu estar morto. Aleluia, glória ao nome de Jesus para todo sempre. Então é necessário, irmão, nós nos examinarmos e pedir a Deus por um avivamento em nossa vida. Tá certo, irmão? Pedir a Deus por um avivamento em nossas vidas. Né? Eu digo em nossas vidas porque tem gente que só fala dos outros, sabe? Fulano de tal é morto, é cru, é não sei o que. Tem que olhar primeiro para nós, né? Tem que pedir: Deus, aviva a tua obra na minha vida, em mim. Aí quando Deus, irmão, Ele aviva em mim. Quando Deus Ele aviva em mim, os efeitos do avivamento em mim é manifesto nos outros. Aí não pode falar nada, alguém olha que não está avivado. Ciclano é avivado. E outra coisa, irmão, avivamento não tem nada a ver com pinóquio, tá certo? Não tem nada a ver com isso. É bênção. Se Deus lhe encher, dê lugar, irmão. Fique à vontade na presença de Deus, consciente do que você está fazendo, dê lugar. Mas avivamento não tem nada a ver com pulo, não tem nada a ver com pinote, não tem nada a ver com emoção. Avivamento é totalmente diferente de tudo isso. Uma vida avivada, ela é revelada pelos frutos. As suas ações diz verdadeiramente se você é um crente avivado ou se eu sou um crente avivado. Né? Porque tem gente que confunde as coisas. Né? Aqui na igreja, cada pinote, que misericórdia, mas quando sai, enfim, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos que rever. De acordo com o dicionário, nós estamos falando aqui sobre avivamento. Avivamento é um ato de se avivar. Ó, avivamento é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Aleluia. Então avivamento tem a ver com isso, ser intenso, despertado, né? Ser renovado espiritualmente. E ser avivado vai muito além, irmão, de ser religioso. Porque nem todo mundo que é religioso é avivado. Aleluia. Nem todo mundo que é religioso é avivado. E para trazer a aplicação, para eu começar a falar sobre Atos, capítulo 1, capítulo 2, eu vou ser mais claro e mais direto. Nem todo mundo que vem à igreja está vivo. Aleluia. Aleluia. Nem todo mundo que vem à igreja está vivo. Pode ter até nome de vivo, né? Eu não estou apedrejando a igreja, pelo amor de Deus. Mas Jesus falou em uma das cartas lá da Ásia Menor: ele disse: vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Aleluia. Ou seja, tem gente que tem nome de vivo, mas na verdade está morto. E a campanha de oração, o propósito é esse: é para a gente rever a nossa vida e clamar a Deus, para Deus nos dar vida e termos uma vida intensa de santidade, de revelar verdadeiramente o cristianismo e o evangelho no qual nós defendemos e cremos. Aleluia, Deus. Os fariseus, irmão, eram religiosos, não era mais religioso do que ele, do que ninguém, mas era tudo morto. Eu disse: é que tem um sepulcro caiado, é tudo morto, fedorento por dentro. Por fora é aquela coisa, mas por dentro só refém na causa, viu? Misericórdia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu quero falar aqui, irmão, sobre alguns sinais. Em Atos capítulo de número 1, eu quero falar sobre alguns sinais de um avivamento. Tá certo? Alguns sinais de um avivamento. 8h55, eu creio que eu termino, irmão, a mensagem. Tá certo? Não vou começar os irmãos não, viu? Aleluia.
Eu quero pregar aqui sobre Atos capítulo 1 e falar sobre alguns sinais dentro desse capítulo de um avivamento, porque na verdade o capítulo 2 de Atos é o cumprimento de uma promessa dada por Jesus aos seus discípulos. Mas se nós formos meditar, irmão, em Atos capítulo 1, a gente vai ver alguns pontos, alguns sinais de um avivamento. E o primeiro sinal que eu quero falar aqui, para se ter uma vida avivada, o primeiro sinal é eu desejar, brotar no meu coração o desejo de ser avivado, eu almejar, eu querer ser avivado. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque com Deus, irmão, não tem negócio obrigado não, sabe? Com Deus não tem nada obrigado não. Ou você faz com prazer, ou você não faz. Ou você faz com alegria, ou você também não faz. Você tem livre-arbítrio para fazer, para querer, para desejar o que você quiser. Agora tem uma coisa: se você endurecer seu coração e não desejar ser avivado, vai continuar do jeito que está. Agora, se você desejar o verdadeiro avivamento, almejar, pode ter certeza que o Deus que enche, que dá vida, que restaura, que renova, está aqui nesta noite para realizar esse desejo do teu coração. Não é forçado, o pastor não obriga ninguém a ser avivado. Ele é usado por Deus aqui, os irmãos, para levantar uma campanha para a igreja se despertar verdadeiramente e clamar a Deus por um avivamento. Mas eu tenho que querer, eu tenho que querer, eu tenho que desejar esse avivamento na minha vida, eu tenho que almejar esse avivamento na minha vida. Pronto. Depois de eu desejar, irmão, depois de eu querer, depois de eu almejar por um avivamento, qual é o outro sinal? Eu tenho que se levantar, ter disposição. Por quê? Porque não basta dizer eu quero e não ter disposição. Aleluia. É igual, irmão, você dizer assim: eu quero construir uma casa, tanto tempo eu moro de aluguel, mas não quer se levantar de 5 horas da manhã para ir trabalhar, para ganhar o dinheiro para construir a casa. Você quer uma casa, quer sair do aluguel, mas você não quer se acordar de 5 horas para ir trabalhar, suar, levar sol o dia todo, igual eu levei hoje, para ter alguma coisa. Você entende que não basta você querer, irmão, já que eu quero um carro para andar, porque eu venho tão longe a pé, mas às vezes não quer trabalhar para comprar um carro, não quer trabalhar para comprar nem uma bicicleta, então você não vai ter nunca. Mas Deus pode mandar. Deus mandou o povo alimentar Elias. Você é Elias? Deus mandou alimentar Elias, porque Deus mandou Elias ir para o ribeiro. Está dando para entender, né, irmão? Ele que é tão preguiçoso que joga tudo para Deus, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então não basta simplesmente eu querer, eu desejar, eu quero ser avivado. Não basta. Esse é o primeiro passo, o desejo. O segundo passo é eu se levantar. Aleluia. Se você for olhar a luz da Bíblia, todas as pessoas tiveram que se levantar. Por mais que muitos deles foi o próprio Deus que de forma direta falou com o mesmo, mas a ordem de Deus foi: levante, tenha disposição. Para Jeremias, Deus se levanta que vai à casa do moleiro. Para Ezequiel, Deus se levanta que desce o rio quebrado. Todos eles, Deus disse: levante e faça. Sabe o que é isso? Uma disposição. Então, se eu quero um avivamento, eu tenho que me levantar de alguma forma e ter disposição para buscar esse avivamento. Aleluia. Aleluia, Deus. Outro sinal, irmão, de um avivamento: arrependimento. Tem gente, irmão, que vive de fachada, né? Vive uma vida bem comum com o mundo, com o sistema, e nunca gerou no seu coração esse sentimento de arrependimento. Eita Deus,
aleluia. É isso, irmão. E eu não estou falando aqui para ir não, porque os ímpios já vivem na carne, os ímpios já vivem na prática. Mas às vezes nós como cristãos, eu estou falando para nós como cristãos, irmão, erramos, pecamos, falhamos e nos conformamos com o pecado, com o erro, com as obras carnais, e não gera dentro de nós esse sentimento de arrependimento. Aleluia. E para se ter, irmão, o verdadeiro avivamento é essencial eu querer me levantar e eu me arrepender dos meus pecados. Porque Deus, Ele não aviva vida em pecado. Primeiro tem que deixar o pecado para ter uma vida avivada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos correr aqui dentro do livro de Atos. Atos capítulo de número 2, versículo 38 diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que os seus pecados sejam perdoados. Pedro está dizendo, e vocês recebam o dom do Espírito Santo, vocês precisam se arrepender. Lá no versículo capítulo 3, versículo número 19: assim pois, arrependei-vos, convertei-vos, para serem apagados vossos pecados, e venham da parte do Senhor tempo de refrigério para vossas almas. Quer ter refrigério na alma? Quer ter refrigério na alma? Quer ter calmaria na alma? Quer ter um fardo leve que Jesus ele prometeu? Se arrependa. Aleluia. Ou caso contrário, nós viveremos com o peso do pecado sobre a nossa vida. Então eu tenho que me arrepender. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Quarto, no capítulo 1, no versículo de número 4 e o versículo de número 5, diz assim: e estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Louvado seja Aí no versículo 5 diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui é uma conversa de Jesus com os discípulos, e o que Jesus usa aqui no texto está no versículo. O que é que Jesus usa aqui no versículo 5? A palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O quarto sinal de uma vida avivada é uma vida que dedica-se à palavra de Deus, Aleluia. à palavra de Jesus, aos princípios bíblicos. Salmista no Salmo 119 eu disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus, irmão, ela é um antídoto contra o pecado. Por quê? Porque o diabo ele lança as setas, o diabo ele lança as flechas, o diabo ele coloca as propostas. Mas o crente que é verdadeiramente avivado, ele diz: a palavra de Deus não perdoa. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. Aleluia, glória ao nome de Jesus para todos sempre. O quinto sinal está no versículo de número 14 do capítulo de Atos. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Perseverança em oração. O quinto sinal para o avivamento é eu viver uma vida de perseverança em oração. Glória a Deus. Às vezes a gente relaxa, né, irmão? Às vezes a gente não quer orar não, deixa de vir até para a igreja, né? Mas esse é um dos sinais de um verdadeiro crente avivado. É um crente que dedica a sua vida em oração ao Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não é fácil, não. Quando se trata do âmbito espiritual, não é fácil. Não é fácil, mas nós só sobrevivemos
se estivermos dentro desses requisitos. Louvado seja Deus. Aleluia. Oração, súplica, jejum, palavra, disposição para buscar tudo isso. Aleluia. É desse jeito, meu pai. Aleluia a Deus. Sexto, obediência, versículo de número 12 do capítulo 1 de Atos diz assim. Estou já concluindo, viu, meus queridos? Capítulo 1, versículo de número 12 diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de 1 quilômetro. Então voltaram para Jerusalém. Qual é, meu Jackson? O quinto sinal: obediência. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, lá em Lucas, no finalzinho, ele ordenou que os discípulos eles ficassem em Jerusalém, porque a promessa viria do Pai, do alto. Ele iria mandar o Espírito Santo. E aqui no capítulo de Atos, Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos, e ele ordena novamente que eles fiquem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Aleluia. Aí eles vão para outro lugar, irmão? Não. Se Jesus mandou ficar em Jerusalém e para Jerusalém, ele não pode ir para Galiléia, ele não pode ir para a Judéia, ele não pode ir para Samaria. Eles têm que obedecer e ir para onde Jesus ordenou que eles fossem para receber o revestimento de poder. Aleluia a Deus. Vocês vão estar entendendo, né? Se Jesus mandou ficar em São José, não adianta querer ir para Cajueiro, porque é em São José que Deus ele vai mandar. Agora, quando esse Deus mandou você sair de São José e ir para Cajueiro, vá para Cajueiro, porque quando chegar lá vai ter caju doce para você chupar. Porque Deus mandou você ir. Entenda uma coisa, que não é aonde você quer estar, é aonde Deus ele quer que você esteja. Aleluia. E o nosso dever, irmão, para receber do céu, é nada mais e nada menos do que obedecer a ordem de Jesus. Obediência. Fique em Jerusalém. Se vocês ficar, vocês vão receber. Aí está lá os irmãos, irmão. Só que nem todo mundo persevera, né? Nem todo mundo é constante. Tem gente que está aqui hoje e some. Tem gente que está aqui hoje e some. Nem todo mundo é constante. Aí começou a sair um, começou a sair outro, começou a sair outro, começou a sair outro. Aí ficou cerca de 120. 120. Aí eu quero falar sobre o último para concluir. O último sinal. Esse aqui é mais forte, né? A união. A união. Eu vou ler 3 versículos revelando isso, e no capítulo 2, versículo 1, vai revelar ainda mais essa união. Ó, o capítulo 1, o versículo de número 4 diz: e estando reunidos. E estando o quê? Reunidos. O versículo de número 6 diz: então os que estavam reunidos. Que estavam o quê? Reunidos. O versículo 14: e todos estes, todos quais? Os 120 que estavam o quê? Reunidos, perseveraram em união. Aí o versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia é a Bíblia, né? Aí o capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui é a união. É a união. Aqui é mais forte para os dias atuais, viu, meu querido? União. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que é isso aqui? Mesmo propósito, mesma convicção, servindo ao mesmo reino, servindo ao mesmo Deus, indo rumo ao mesmo céu. União. Enquanto uns diziam assim: já faz 8 dias Jesus prometeu e nada. Já faz 9 dias Jesus prometeu e nada. Outros diziam assim: ó, vamos esperar, vamos continuar aqui no Senado, vamos continuar aqui aguardando a promessa. Enquanto dizia: ele não vai mandar não. Aí outros diziam: vamos ficar aqui, é o mesmo propósito.
Eu acredito. No cenário, eles estavam lá em propósito orando e diziam assim: ó, Jesus falou que ia mandar. Jesus falou que ia mandar. Pegaram aqui, eu acredito, não está na Bíblia não. Pegava assim um na mão do outro e dizia: Jesus vai mandar. Jesus vai mandar. Fica aqui porque Jesus ele vai mandar. Quem quiser ir, vá. Mas Jesus ele vai mandar. Aí estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio o vento, encheu a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. União, irmão. Tem gente, irmão, que quer ter uma vida avivada, quer ser cheio do Espírito Santo e diz até que ama a Deus, mas não consegue olhar para a cara de quem está do seu lado. Aleluia. Não está apedrejando a igreja não, meu irmão. Está morto. Infelizmente morto. E eu vi uma mensagem do irmão, eu estou concluindo. Eu vi uma mensagem do irmão, o pastor é imperdoável. Mas eu ouvi uma mensagem do irmão, o irmão dizia assim, ó. Você sabe qual é a forma que o diabo está usando nos dias atuais? Para bagunçar com muitos crentes. A desunião, a inimizade, a contenda, as brigas. Por quê? Porque como ele não consegue tirar daqui para lá, para a prostituição, muitos crentes, para o adultério, para as drogas, para o alcoolismo, aí ele começa a semear a cadeia. Aleluia. Aí daqui a pouco tem um crente que não consegue nem olhar para o outro. Misericórdia, Jesus. Quando passa é com a cara feia, parece até que chupou limão azedo. É ruim, amargo. Olha aí para quem está do teu lado assim, irmão. O segredo para ser cheio, meu querido, minha querida. Aleluia. O segredo para ser cheio do Espírito Santo é estar em união no mesmo propósito. O céu, irmão, ainda continua estreito. Deus, ele continua o mesmo, irmão. Que amor é esse? Que nós dizemos: ai Deus, eu te amo. Que hipócrita, João disse. Como é que você diz que ama a Deus que você nunca viu e odeia quem está do seu lado? Seu irmão, que você está vendo todo dia. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. Não, vai estar na Bíblia do cão. Na Bíblia lá do cão, lá no livro dele. Ó, quão bom e quão suave é que a igreja do Senhor, os irmãos vivam em união. Mas eu não gosto. Eu não gosto da forma que irmão Márcio age. Eu não gosto. Você não pode gostar, mas você tem que gostar dele. Você não pode